Este livro foi montado nos estúdios de gravações dos irmãos gêmeos Luke Godard. A impressão que se tem aqui é que estamos ouvindo uma sessão de psicanálise. É bem isso que os gêmeos do audiolivro nos oferecem agora. Nem Luke nem Godard deixam claro de quem é o sonho. Apenas abrem o registro do áudio com um bom dia, dizem a hora, o dia e narram o que sonharam. Bom dia, 9h30 da manhã, 25 de maio, sexta-feira. O ano é o de 2018. Vamos ao sonho. Eu estava andando numa floresta, uma floresta de relevos íngremes, muitas árvores, e eu perdido. Uma floresta, se eu quisesse voltar para esse local determinado da floresta, eu nunca conseguiria. E eu de repente cheguei diante de um hangar, de um galpão gigantesco. E quando eu entrei dentro desse lugar, eu vi um disco voador muito grande. Mas esse disco voador, ele era verde piscina e ele lembrava muito aqueles brinquedos dos anos 50, feito de lata, que as formas, de disco voador inclusive, como se fosse um peão, eram bem estilizadas, bem simplificadas. Mas esse dissuador era muito interessante, ele era enorme. E eu sei que eu comecei a entrar dentro do dissuador, olhar ali, ele estava vazio, não tinha nada dentro. Mas ele ainda tinha alguns relevos assim que sugeriam que eu pudesse subir para uma parte por cima para olhar para uma escotilha. A cor de fora era a mesma cor de dentro, o design parecido, parecia um peão, né? Um brinquedo enorme, mas era nítido que era um disco voador. Estava dentro daquele hangar gigantesco, fechado, com o telhado fechado. E eu sei que eu subi em cima do disco voador e de repente eu senti que tinha mais pessoas ali também olhando, que chegaram de alguma maneira ali naquele hangar, olhando o disco voador. E eu olhava por cima e escutava conversas, e para mim estava normal ter as outras pessoas que eu não conhecia e ao mesmo tempo sentia que era cúmplice daquelas pessoas que estavam ali e que de alguma maneira a gente precisava fazer esse disco voador funcionar para voar, alguma coisa ali. E daí começaram a entrar gatos dentro do galpão. Então eram uns 4, 5 gatos assim. Eu me lembro muito de um gato rajado amarelo, aí tinha um gato malhado e tinha um gato meio branco rajado, assim, meio chumbo, mas pro branco, rajado. E daí eu de alguma maneira joguei uma corda e eu meio lacei aquele gato. E os outros gatos queriam brigar com ele, queriam pegá-lo, e eu não sei que estupidez a minha no meio do sonho, fiquei brincando de provocar os outros gatos com aquele gato lá. E eu abaixava e puxava, abaixava, e os gatos pularam nele. E daí quando eu trouxe para cima, os gatos pularam em mim, começaram a morder minha mão, e tinha uma escotilha que eu queria abrir. Eu estava no alto do disco voador, estava em cima, tinha uma escotilha que eu queria abrir, e eles ficaram meio tentando impedir que eu abrisse aquela escotilha, e mordiam minha mão como se eu tivesse prendido a mão dentro, numa porta. E eram os dois gatos assim por cima, o gato branco. Antes de eu puxar o gato e vir com os outros gatos junto, eu trouxe um pouco o gato, fiz um carinho no gato branco meio rajado assim, fiz um carinho e desci de novo, os gatos pularam nele, e daí que veio para essa situação que os gatos começaram a atacar minha mão para impedir que eu abrisse a escotilha. Aí de alguma maneira esses gatos pularam por cima do disco assim, foram embora, e eu fiquei ali meio assustado, e eu escutei um dos rapazes que estavam lá embaixo, tinha mais gente subindo e descendo, que que estava querendo organizar uma equipe para poder pilotar aquele disco voador. E eu sei que nessa hora veio uma frase na minha mente, como se o disco voador estivesse se comunicando comigo e estivesse me mandando uma mensagem. A mensagem, eu não lembro exatamente a palavra, mas era uma frase. Ela estava relacionada com Deus e com a palavra amor.
Mas não é assim Deus é amor, é como se Deus grava no coração das pessoas o bem. Era alguma frase que iria me ajudar em algum momento difícil. É uma frase que eu tentei guardar quando a gente vai meio saindo do sonho, a gente lembra aquele flash e fala, poxa, essa frase tem valor, porque era no coração, Deus grava o bem, algo bom, no coração fica gravado. Aí eu sei que esse rapaz estava lá embaixo, começou a me chamar de Dr. Spock e disse que nós seríamos a equipe do Star Wars, alguma coisa assim, para pilotar esse disco voador e que eu chamasse ele de Kirk, Capitão Kirk. O sonho se resumiu meio nisso. Começaram a ter muita gente andando para lá e para cá. O despertador está tocando só agora. Um instante, deixa eu desligar ele. Pronto. Os outros momentos do sonho que eu tive durante a noite foi onde eu me encontrava na condição de aluno e de péssimo aluno. Então, eu estava num pátio do lado de fora, onde os militares, eu inclusive, vestindo o uniforme militar, que é aquela roupa verde oliva, e os soldados estavam em ordem, em fila, e eu estava na fila também. Eles eram magros e muito altos, e eu sou baixo. E acontece que eu não estava suportando aquela disciplina e o tenente estava organizando ali e eu dei um grito. E ele percebeu que eu que estava aprontando ali e resolveu fazer um exercício onde eu seria punido. E o exercício se tratava, já que todos eram bem mais altos que eu, de colocar a mão no ombro do da frente. E daí eu sei que ele foi explicando, ó, coloca a mão da frente, você no soldado da frente. E eu fui colocar a mão e era muito alto para mim. E daí ele bateu no ombro do soldado da frente. E eu ainda por cima falei assim, não bate nele, vai machucar ele. Pra que fazer isso aí? E daí ele falou, coloca sua mão no ombro dele. Eu falei, eu não vou colocar, não coloco. Esse momento foi assim. Aí eu tive um flash depois de um tempo sem sonhar, como o último sonho antes de acordar, que eu também estava na situação de aluno, eu estava provavelmente na escola Rafael e aluno da professora Marisa Cassetari, que me deu aula de português. E acontece que eu estava preocupado que eu não estava acompanhando, não estava prestando atenção na aula e as provas iriam chegar e eu tinha a chance de repetir de ano, porque eu só queria saber de desenhar. Então eu estava desenhando em cima de um plástico transparente com uma canetinha preta, tirando as linhas de uma ilustração, assim, era um rosto de um desenho japonês. O fundo era alaranjado, o cabelo assim como se fosse um samurai ou uma geisha, mas com o rosto bem cheio, assim, gordo, com aquela boquinha pequenininha vermelha. E eu sei que eu estava tirando com a caneta e estava super preocupado que eu precisava começar a prestar atenção na aula, senão eu ia repetir de ano. E estava naquele sofrimento. Bom, os sonhos foram esses. Já parou de garoar lá fora, estava chovendo uma manhã fria, gelada. Para o Senhor, o ladrão de sonhos. Tenha um bom dia.